Estamos gravando, meninas. Vou fazer brevemente uma abertura para falar do projeto, rapidinho, antes da gente iniciar. Bom, estamos aqui hoje, né, na Mostra Virtual das Mulheres, no nosso terceiro encontro, com um debate sobre gênero e sexualidade no audiovisual, com a artista convidada Bianca Rego, que é uma artista mogiana e está diretamente em Lisboa, participando do nosso encontro diretamente de Lisboa. Esse projeto ele é financiado, ele foi contemplado no edital Profac, aqui de Mogi das Cruzes. Então, ele está acontecendo com o financiamento desse edital, né? E aqui eu também estou com a minha companheira Mariana da Mata, que está comigo nesse ciclo, está com a gente, né, nesse ciclo de estudos. E acho que essa é a abertura que precisava fazer. Precisa falar mais uma coisa mais. Aí não Acho que posso vou ir. dar um breve histórico do que a gente já viu até agora, né, para repassar, Perfeita. caso alguém não tenha acompanhado. No primeiro encontro, a gente viu. A gente está dividindo em temas, né, essa amostra. E então, no primeiro dia, a gente falou sobre arte combativa, né, nas guerras, nas revoluções. Então, a gente trouxe mulheres que estiveram no front ou retratando os momentos conflituosos aí de uma história do mundo, um pedaço dela. No encontro 2, a gente viu resistências latinas, né, muitos trabalhos de artistas aqui na América Latina, principalmente no período das ditaduras. E agora a gente está aqui no terceiro encontro, e semana que vem é o nosso último, que é a arqueologia do invisível. Então a gente vai trazer algumas questões sobre como a arte retrata, né, outros campos, né? Então a gente vai ver algumas coisas de abstração, arte e saúde, nessa relação desses dois temas, cosmovisões indígenas também, então vai ser bem inspirador. Então hoje a gente recebe a Bianca. Bianca, se quiser começar se apresentando, para quem não te conhece. Beleza. Se estiver travando alguma coisa assim, vocês me avisam que eu saio, entro, não sei, a gente dá um jeito. Então, eu sou Bianca Rego, eu tenho 26 anos e eu estou estudando mestrado em cinema aqui em Portugal. Eu sou formada com honras pela Embi Morumbi em cinema também. Fiz minha pós-graduação na USP, tenho 7 curtas-metragens que já passaram por centenas de festivais e mostras ao redor do mundo, ganharam 11 prêmios. E é isso, trabalho com cinema de várias formas, editando vídeo, sou editora barra diretora, faço muitas coisas. Faz a porra toda. Faço tudo. É foda pra caralho essa mulher. Nossa, não, é os corres, é os corres. E é isso, gente. Prazer. Bem-vinda! Uma honra ter você. É uma honra. Obrigada por ter aceitado esse convite. Estamos muito felizes com essa participação. Você não tem ideia. Ai, gente, eu que fico feliz por vocês se lembrarem de mim. Imagina, vai ser super especial esse encontro. E então, só para relembrar, a gente vai acontecer num formato debate, né, como a gente já tem feito. Então, a Bianca vai trazer uma apresentação, ela vai passar por alguns temas, trazer algumas referências do audiovisual, né, dentro desse tema. E a gente vai ter um momento também mais para o final para a gente conversar sobre o que ela trouxe para a gente, quem quiser trazer mais referências também. Mas a qualquer momento vocês podem colocar alguma questão, algum comentário no chat, a gente vai estar aqui acompanhando. Se alguém quiser falar no microfone também, fica à vontade. A gente vai estar por aqui. Bianca, espaço é teu. Se vocês quiserem ir falando enquanto eu tô falando também, não tem problema nenhum, tá? Podem me interromper. A gente vai completando. Isso, por favor. Se precisa. Então vamos começar, né? Eu acho. Pode começar? Então tá. Queria primeiro falar que o cinema, né, o audiovisual, é um instrumento muito poderoso para compreender representações culturais, porque ele provoca uma discussão social intensa de seus sentidos, né? Assim, é um negócio que realmente forma opinião, que é relevante na nossa sociedade, como
como mídia, né? A mídia em si é extremamente relevante porque ela interfere nos nossos comportamentos, ela pode mudar, sei lá, ele pode mudar tanto as pessoas quanto a sociedade. A gente tem exemplos de documentários que fizeram com que é, leis mudassem ou alguma coisa assim, então eles interferem na nossa sociedade, né? E a maioria das vezes em que o homoafetivo é tratado na mídia é estereotipada, ou até mesmo as mulheres, né, na mídia mainstream. E aí a gente se pergunta qual que é a mensagem que isso está passando, né? Qual que é a discussão que isso está gerindo, que isso está provocando nas pessoas, né? Se é sempre uma figura estereotipada, o que isso está passando para as pessoas? O que as pessoas estão pensando disso? E aí a gente tem alguns exemplos, tipo quando Praia do Futuro estreou no Brasil, é um filme sobre uma relação homossexual entre dois homens e tinha muita cena de sexo. Quando eles estrearam no Brasil, foram numa sala de 30 pessoas e conforme as cenas de sexo iam aparecendo, as pessoas iam saindo aos poucos. E aí, de 30 pessoas, só sobrou 10 pessoas na sala de estreia de Praia do Futuro. E aí a gente se pergunta se o que incomoda são as cenas de sexo, né? Ou se é porque é um casal gay sendo representado. E aí a gente tem outros exemplos como Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é um curta-metragem também sobre dois garotos, né? E um deles, eles estão descobrindo sua sexualidade e assim, não tem cena de sexo, só tem uma cena de, de beijo. E é um beijo bem simples, assim, é tipo, né, nada muito escandaloso, mas assim, esse curta-metragem foi censurado no Acre. Então a gente se pergunta se o que incomoda é só ter é a relação sexual ou se é simplesmente por estarem sendo retratados pessoas homoafetivas. E aí, falando sobre gênero no cinema, a gente tem alguns dados de que 0,68% dos filmes lançados entre a década de 60 e 70 eram dirigidos por mulheres. Esse é um número extremamente baixo. E aí foi aumentando conforme os anos foram passando. Em 2016 era 20,3% dos filmes. Aí você vê que, assim, melhorou, mas também nem tanto, né? Porque 20% ainda é um número muito irrisório se você for comparar, né, com os homens que estão na frente, atrás das câmeras, e o que eles estão representando, né? Como que eles estão filmando as mulheres, como eles estão escrevendo as mulheres, porque também não é só na direção, roteiro, produção, todas as categorias também são majoritariamente comandadas por homens. E isso aqui no Brasil, esses são dados brasileiros, mas é assim na maior parte do mundo, se não no mundo inteiro. Eu sei que nos Estados Unidos é assim também, né? A maior indústria do cinema. A gente pega muita coisa de lá, querendo ou não, coisas boas, coisas ruins. E isso tanto no cinema mainstream quanto no cinema de art house, né? Então, isso é bem preocupante, porque qual é a narrativa que eles estão construindo, né? Cadê a nossa voz? Aí eu queria apresentar alguns filmes que, apesar dessas dificuldades, apesar das adversidades, estão sendo feitos, ou foram feitos, né? No passado, no presente, e trazer novas referências, novas indicações. Então, começando nos anos 70, o feminismo estava em efervescência, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Então surgiram alguns nomes aí nessa época, como, por exemplo, a Chantal Akerman e a Laura Mulvey, que são dois nomes bem emblemáticos dessa leva de mulheres que estavam fazendo cinema nos anos 70. A Laura Mulvey, além de ter um filme icônico sobre o papel da mulher na sociedade, que é o Riddles of the Sphinx, ela também tem um trabalho teórico muito importante.
O Riddles of the Sphinx é sobre essa é uma mulher, né? Esqueci o nome dela agora. Mas é Louise. É sobre a Louise que é, tá passando por um divórcio e tudo mais. E também tem um enigma no começo do filme que ele vai sendo desconstruído até o final do filme, onde ele é desvendado, esse enigma. Que quem faz é a própria Laura Movie, ela se coloca em frente à câmera, então tem um negócio de performance e também é um filme bem ensaístico, com misturando os gêneros da ficção, do experimental e do documentário. Então, é um filme muito interessante. E ela foi quem criou o termo male gaze no cinema, não sei se vocês já ouviram falar. É um termo que ele fala sobre o olhar colonizador do homem ao se filmar uma mulher. Porque, segundo a Lara Movie, os homens têm invariavelmente, tem esse olhar de objetificar a mulher quando ele está filmando ela, principalmente em cenas de nudez, essas coisas assim, né? Os homens têm esse olhar que ela chama de male gaze, o olhar masculino. E ela se esforçou para fazer um filme contrário a essa vertente, né, ao male gaze, que ela quis colocar uma ótica feminina em como falar do corpo da mulher sem objetificá-la. Daí surgiu o Enigmas da Esfinge. E aí agora, falando um pouco da Chantal Akerman, ela tem alguns filmes muito centrados no feminino também. Acho que todos os filmes dela são também sobre o universo feminino. E aí a gente tem alguns exemplos, tipo, eu assisti recentemente o Letters Home, que é uma troca de cartas dela e da mãe dela, porque a Chantal Akerman, ela é europeia, só que ela se mudou para os Estados Unidos, para Nova York. E lá em Nova York ela recebia muitas cartas da mãe dela, e aí cartas de preocupação, falando sobre a relação delas. E a Chantal Akerman tem vários filmes que é sobre essa relação mãe e filha, sobre maternidade e tudo mais. Um outro filme dela é o Diane Gilman, que o IndieWire diz que é o melhor filme dirigido por mulher da história. E conta a história de uma prostituta, que, enfim, é um filme bem longo, mas também muito interessante para ser visto. Uma cineasta com um vasto caminho aí também, que ela faz filmes desde o final dos anos 50, eu acho, até bem recentemente, até ela morrer, que foi há uns 2, 3 anos atrás. É a Agne Varda, ela é bem conhecida, né? Ela já tem um nome mais presente do que acho que as outras cineastas que eu vou falar aqui. Ela é belga e estudou na França. Toda a sua obra é também sobre o universo feminino, né? Ela tem uma vasta produção sobre o universo feminino. E algumas obras-primas dela, tipo Cléo 5 a 7, que é sobre essa mulher que ela tá doente, ela vai fazer um exame, e aí ela fica esperando o resultado do exame por 2 horas, que é o tempo do filme. O tempo do filme é 2 horas e são exatamente o que ela faz em 2 horas, das 5 às 7. É um filme que causou bastante burburinho e tudo mais. A Agne Varda ela também participou da Nouvelle Vague, que foi um movimento do cinema que para quem estuda cinema sabe que os filmes eram feitos de um jeito antes da Nouvelle Vague e foram feitos de um jeito diferente depois da Nouvelle Vague, e Nouvelle Vague significa nova onda, né, literalmente, né, em francês. Então, surgiram vários nomes também que talvez vocês conheçam, como Godard, Truffaut, que são mais conhecidos do que Agne Varda, apesar de que muitos estudiosos digam que Agne Varda foi quem criou a Nouvelle Vague com outro filme dela que
eu não lembro o nome agora, mas foi o primeiro longa-metragem que ela fez só com 25 anos. E dizem que esse é o primeiro filme da Nouvelle Vague. Mas quem teve a fama foi mais o Godard, o Truffaut e outros cineastas, homens, que realmente ela, né? E ela também tem outros filmes, alguns bem autobiográficos, como As Praias de Agnes, que fala sobre a relação dela com o mar, quando ela era criança. E, e é isso. E em 2017 ela recebeu o Oscar honorário pelo conjunto da sua obra. Ela foi a primeira mulher a receber esse prêmio. E ela também foi a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar em 2017, 2018, eu não tenho certeza, pelo Visage Village, que é um documentário que ela fez com um fotógrafo, o JR, e que ela saía pelas ruas da Europa, tentando tirando fotos de estranhos e pendurando essas fotos em prédios, em casas, assim, deixando bem grande, né? Isso é algo que o fotógrafo, o JR, faz até hoje. Ele é um artista que gosta de imprimir fotos grandes e colocar em lugares públicos. É o jeito artístico dele. E aí a Agne Varda fez um documentário junto com ele, né? Viajando e fazendo isso. E aí, mais atualmente, né, nos anos 2010, eu queria citar o trabalho de duas cineastas que eu particularmente gosto muito, acho que são as minhas favoritas, que é a Petra Costa e a Greta Gerwig. Começando agora, primeiro, falando sobre Petra. Ela é brasileira, ela é de Minas Gerais, né? Ela trabalha muito o ensaísmo, que é isso que eu já falei na Laura Movie, né? A Laura Movie trabalha bastante o ensaísmo, que é esse negócio de misturar os gêneros, né, do documentário, da ficção, do experimental. A Petra também faz isso. A Agne Varda também fazia isso. Mas, enfim, exatamente, Democracia em Vertigem. Ela tem 3 longas metragens, que é o Helena, o Homo e a Gaivota e o Democracia em Vertigem. E aí, o primeiro longa-metragem dela, que é o Helena, fala sobre o suicídio da irmã dela, que era uma atriz e estudava em Nova York, e aí ela se suicida, e aí conta não só a história da Helena, mas também conta muito a história das 3 mulheres da família, né? Como elas se relacionaram com essa morte, como que elas lidaram com isso, como elas também passaram por momentos de. A Petra Costa diz que o filme é sobre esse vir a ser mulher, e sobre essa angústia que algumas mulheres sentem nesse momento da vida, né? Enfim. E aí, o Homem e a Gaivota é sobre uma gravidez. É uma mulher grávida que está presa, ela não pode sair porque é uma gravidez de risco e ela não pode também exercer o seu trabalho por causa da gravidez. E ela queria trabalhar, ela é atriz, ela queria atuar numa peça, só que ela não pode por causa da barriga, né? Que tá aparecendo, então ela não pode exercer o papel dela que ela queria exercer. E por fim, o Democracia em Vertigem, que eu acho que é o filme mais famoso da Petra, foi o que fez com que ela explodisse e fosse bem conhecida. Que daí é sobre o impeachment da primeira mulher eleita presidente do Brasil, né? Que também é um marco importante, né? Se Helena é sobre a vida das 3 mulheres, a Uma Gaivota é sobre a gravidez, todos temas bem femininos, o Democracia em Vertigem é um filme também autobiográfico, né? Não autobiográfico, porque é sobre o impeachment, mas ela também traz muito da vida dela no filme. Eu acho que a maioria que assistiu o filme, ela também fala muito da perspectiva dela, né? É um filme também subjetivo, também sobre a família da Petra na política. E aí ela é bem parcial, ela não deixa, não é um documentário imparcial, não é esse é o objetivo dele. E aí ela concorreu ao Oscar com esse filme e
E o Helena, em 2013, foi o documentário mais visto no Brasil e o quarto filme mais visto nos Estados Unidos, se você contar em relação à quantidade de público por sala. A média de público por sala, né? Não só ingressos vendidos, mas a média de público foi o quarto filme mais visto nos Estados Unidos, o que é bem impressionante, né? Por um documentário brasileiro e tudo mais. Aí falando um pouco sobre a Greta Gerwig agora, ela nasceu na Califórnia, mas ela fez faculdade em Nova York, onde ela mora até hoje com o marido dela, que é o também cineasta Noah Baumbach. Eles juntos fizeram alguns filmes, como o Mr. America e o Francis Ha, que também falam bastante sobre o universo feminino, apesar de ter sido dirigido pelo Noah Baumbach. A Greta Gerwig é a personagem principal dos dois filmes. E ele explora a mulher de um jeito que realmente não é estereotipado. É uma mulher realmente complexa, com profundidade e camadas, e é muito bem construído. Como diretora, a Greta Gerwig tem 2 longas, que é o Lady Bird e o Little Woman. O Lady Bird é um filme coming of age de uma garota, né, que é adolescente, que está virando adulta. Então fala bastante sobre esse período da vida da mulher também. E o Little Women também é um filme com jovens moças, que são 5 irmãs, que também passam por esses questionamentos de ser mulher, de relacionamento, enfim, mas é um filme que se passa no século XVIII, eu acho. Então, outras questões, né? Não são questões contemporâneas, mas é algo que a gente já passou, então... Quer dizer, não a gente, mas as pessoas já passaram. Então, também é interessante, né? E o Lady Bird concorreu a 5 Oscars e o Little Women concorreu a 6 e ganhou 1. E aí agora eu queria ir para a parte falando não mais de gênero, mas sobre sexualidade no cinema e no audiovisual. Eu queria começar falando do Marlon T. Riggs, e principalmente do seu filme Línguas Desatadas, ou Tongues Untied, que é um filme com 55 minutos sobre homens negros amando homens negros. Ele é um filme realmente muito poético, muito experimental. É curto, né? Se você for comparar para um longa-metragem, longas-metragens normalmente tem mais de 60 minutos, então, na verdade, é um média-metragem. E ele fala sobre como é revolucionário homens negros se relacionarem com homens negros. Ele era homossexual, ele tinha um parceiro, e o personagem principal do filme dele, além dele se mostrar na tela, também tem um personagem principal, que é um poeta. Eu esqueci o nome do poeta, mas ele aparece lá, e recitando poesias dele mesmo ou de outras pessoas, e eles também, enfim, tinham um parceiro e tudo mais. Então é um filme muito honesto, muito verdadeiro, e recomendo bastante, muito bom. E aí eu também queria falar alguns outros filmes que eu gosto bastante, que podem gerar uma discussão interessante, que são, por exemplo, o último filme da Miranda July, que é uma realizadora americana. Ela não traz a sexualidade como primeiro plano da trama dela, mas ela explora muito a sexualidade da personagem. Ela explora a sexualidade da personagem a fundo, assim, sabe? E o último filme dela, que esqueci de falar o nome, é Cagillionaire, em inglês. Em português ficou, acho que, Falsos Milionários, alguma coisa assim. Então, dá pra ver que o tema central da história não é a sexualidade da personagem, mas isso se torna muito relevante conforme vai ocorrendo o filme. A trama principal é sobre essa família de ladrões
que vivem por dar golpes nas pessoas, até que chega uma moça latina que eles vão dar um golpe, mas ela acaba dando um golpe neles. E aí tem uma relação entre a filha do casal e essa moça, mas é tudo de um jeito bem surpreendente que vai acontecendo as coisas. Assim, a Miranda July tem isso de pegar a gente por surpresa, assim, sabe? Ela também tem outras obras, ela não é só diretora, ela também é atriz, escritora, performer, e outras obras dela, ela também explora a sexualidade dessa forma. Todas as obras dela falam muito sobre a sexualidade feminina. E também tem um livro dela sobre um romance lésbico, que também é... Mas aí, fugindo agora do audiovisual, né? Só detalhes. Ela também tem um livro que se chama O Primeiro Homem Mau, que também fala sobre uma relação lésbica, mas de um jeito, assim, muito surpreendente, de um jeito bem diferentão, assim. É uma artista que realmente vale a pena acompanhar. E aí nós também temos, recentemente, o Retrato de uma Jovem em Chamas, que foi um filme bem aclamado, de uma realizadora francesa, Céline alguma coisa, e o filme também é sobre o romance dessas duas mulheres francesas no século XVIII. E aí, né, a primeira protagonista tá lá só para poder pintar um retrato da segunda, só que foi prometida em casamento. E ela tem que fazer isso escondido, ela não, a segunda protagonista não pode descobrir que ela está sendo pintada, porque ela não quer esse casamento e tudo mais, até que as duas começam a engatar um romance. É um filme muito bom, que também teve bastante repercussão, talvez vocês já tenham visto. E quem não viu, eu recomendo. É excelente. E aí eu também queria falar de um documentário, que é o incrível A Paixão de JL. Esse daqui é menos conhecido. É do Carlos Nader, sobre um artista brasileiro que morreu de HIV, que era o JL. E ele deixou diversas fitas de áudio sobre a vida, a arte, o amor, relacionamento, sexualidade. E é profundo, assim, você vê ele descobrindo que ele tá doente, ele falando dos relacionamentos dele com outros rapazes. E é um filme bem experimental também, assim. É um documentário, mas ele é experimental de uma certa forma, porque não é um documentário que tem entrevista, que tem reconstituição de fatos. É um documentário realmente só com as fitas que o JL gravou em vida e imagens abstratas. Então, é um documentário realmente bem diferente e bem interessante também. E aí, por fim, além dos filmes que eu venho falando, eu queria também recomendar um canal no YouTube que fala muito sobre tanto gênero quanto sexualidade, e de um jeito muito filosófico, que é o canal da Nathalie Lin, o nome do canal é ContraPoints. Ela é uma mulher trans e ela é ex-filósofa, e ela traz assuntos atuais e super cabeludos, assim, mas de um jeito bem fácil para todo mundo entender, sem deixar de ser provocante. Ela traz, e são vídeos enormes, assim, são vídeos de 1 hora, sabe? Mas sobre várias questões de ser trans atualmente, ou então ela pega um assunto como a inveja, ou então ser cringe, e aí ela transforma isso numa discussão filosófica muito interessante. E é isso, essas foram as recomendações, um pouquinho do panorama do cinema de gênero e sexualidade, assim, em algumas épocas, e além do cinema. E se vocês quiserem começar o debate agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser complementar as dicas e tudo mais, sintam-se à vontade.
Maravilhoso, Vi. Uma goleria. Não, eu ia falar que maravilhoso, amei as referências, só filmes maravilhosos, né? Achei que foi ótimo esse panorama. Acho que primeiro, né, vamos ver se as meninas querem falar, né? E daí, enfim, daí eu vou acrescentando com algumas questões e ideias. Certo. Mari, quer falar também? As meninas, alguém quer comentar alguma coisa? Acho que quem está acompanhando pode falar, daí a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma questão, algum comentário, gente, agora é a hora. Bi, você não vai passar nenhum trechinho de filme, né? Isso ficou que... Não, eu não preparei. Eu não preparei os trechos dos filmes. Até porque, não sei, não preparei. Mas Não tem problema, era só para perguntar mesmo. Uhum. Beleza. Eu acho que seria legal a gente pensar em algumas questões, assim, sabe? Que eu fiquei pensando com a sua fala. Como que você vê, assim, eu não sei, você trouxe bastante referências, né? Tanto de vários lugares do mundo, também como brasileiras. Sim. Mas você tem assim, como que você vê que no nosso cinema, assim, o cinema brasileiro, como que você vê um pouco dessa produção audiovisual de gênero, assim, principalmente, acho que da sexualidade, assim, porque eu acho que de gênero a gente tem movimentos, né? A gente agora tem muito mais movimentos, assim, no meio do audiovisual femininos, né? A gente tem o DAFB, que é um coletivo de diretoras fotógrafas brasileiras, né? Que é um movimento dentro da rede, né? A gente acabou de ter uma fatalidade aí que aconteceu com uma diretora, foi do cinema de gênero, né? Com uma diretora fotógrafa mulher foda, super nova, que morreu agora por um acidente, assim, um acidente que não poderia ter acontecido dentro de um set, assim, sabe? Que fala muito sobre a segurança de trabalho, que a gente não tem quando está trabalhando dentro de um set, muitas vezes, que ela acabou tomando acidentalmente uma bala uma bala de... Não sei se não foi uma bala de borracha, né? Não lembro qual que foi a bala, mas era uma cena de arma e o ator disparou, mas ele não tinha a intenção de acertar ela, mas acabou que acertou e ela morreu com essa bala que não era uma bala de verdade. E, tipo assim, ela era jovem, é uma diretora mulher a menos na história, assim, que já não temos muitas em bons lugares, já é muito difícil alcançar e chegar e quebrar esse padrão do cinema elitista também, porque a gente sabe que o cinema, por mais que a gente tenha um movimento de resistência, ele ainda é formado tem uma hierarquização gigantesca dentro do cinema, né? Então ele ainda é formado por esses grandes nomes. Eu acho que você está aqui hoje falando dos seus curtas, que eu acho que eu também gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho depois, sobre as suas produções, mas no final, também falar sobre isso, né? Tipo, você é uma artista aqui de Mogi, você nasceu aqui, né? Morou aqui boa parte da vida, mas a gente não viu os seus filmes, né? Sendo divulgados em Mogi, não viu os seus filmes, tipo, sendo... não teve tanto acesso aos seus filmes nesse meio brasileiro, como você mesmo traz, que os seus filmes têm muito mais reconhecimento fora do Brasil, né? Então, tipo assim, são várias questões que a gente pode... São vários nichos aí que a gente... Só falando de gênero, que a gente pode refletir, né? E tudo isso tem a ver com vários desses padrões, né? De para onde são esses nomes que estão lá na frente, né? Tipo assim, esses históricos de quem está lá na frente conseguindo ocupar esses lugares que antes já era difícil ocupar, mas a gente ainda tem várias questões aí para enfrentar, né? E, enfim, acho que é isso, assim. E daí, pensando sobre essa questão de gênero, é um universo ainda que eu não sei, enfim, no cinema brasileiro, que eu fico pensando que ainda a gente tem muitas produções, mas que acontece como os seus curtas, que ainda a gente não conseguiu acessar, assim, que estão sempre nos festivais. Então, na época que eu morava em Recife, eu participei muito do audiovisual lá. Recife é o polo do audiovisual, muitos festivais. Então, eu participei do Fincar, que é um festival de realizadoras mulheres, é um festival internacional, então eu conheci um pouco
de várias cineastas latino-americanas que têm produções falando sobre vários temas. Tinha também um pouco do cinema. Tinha também questões sobre a sexualidade dentro desse audiovisual, mas assim, eu percebo que essas produções que estão abordando esses temas, sejam curtas-metragens, sejam longas-metragens, ainda está muito nesse lugar do invisível, né? Porque esse cinema ele não chega para as pessoas, né? A gente tem esse cinema em massa, que é o Cinemark, que, tipo, incrivelmente conseguimos que o Bacurau, né, que é um filme político e tal, chegasse no Cinemark, passou em Mogi, São Paulo, todos os cinemas lotados, ninguém conseguia assistir Bacurau, tem que comprar com uma antecedência. Daí o Bacurau lançou em Mogi, a sala tava vazia, minhas amigas assistiram, tipo assim, minhas amigas compraram para assistir aqui em Mogi, a Márcia, inclusive, que tá aqui dando essa quantia pra gente. Ela comprou, tipo assim, falou, amiga, fui eu só e a Nay, ela assistiu o filme, só tinha nós na sala. Então, assim, são todas essas questões juntas, assim, né? Que tá tudo interligado, assim, né? Então, são muitos desafios, né? Enfim, tô aqui falando um monte, mas pra gente refletir um pouco sobre isso, né? Sim. Não, totalmente, né? Eu acho que, na verdade, a produção de curtas-metragens estudantis também tem até mais liberdade para sair da caixinha, né? Para poder discutir esses temas que a sociedade ainda vê como tabu, porque quando a gente vê que os filmes estão sendo censurados, que os filmes estão deixando salas de cinema, é uma forma de. É porque é tabu ainda, né? Então, os curtas-metragens, assim, eu acho que eles têm mais liberdade de explorar esses ramos da sexualidade dentro do cinema. A gente vê bastante curtas-metragens que falam sobre esse assunto, assim, sabe? Mas ainda, como não é um lugar que recebe incentivos, porque, né, que governo vai querer incentivar isso, sabe? É um cinema realmente independente e underground, assim, sabe? É um negócio que, como você disse, não tem o reconhecimento. Eles passam ainda em festivais, tem festivais que são dedicados a isso, né? Como o Fica em Goiás, eu acho, que é o cinema sobre gênero e sexualidade. Tem festivais dedicados a isso, e mesmo os festivais de médio porte no Brasil, eles ainda aceitam esses curtas-metragens. Só que não tem incentivo, né? Então é realmente um negócio muito independente que o diretor vai lá, faz seu filme e depois não tem dinheiro para poder fazer mais nada, não tem dinheiro para continuar produzindo. Então é muito comum eu ir num festival e assistir um curta-metragem super da hora, tanto se for um curta-metragem sobre o universo feminino, ou se for um curta-metragem sobre relações homoafetivas, e depois o diretor sumir, porque não teve mais grana para fazer outros filmes, entendeu? E, e aí é isso, assim, aí a gente não sabe nem como. Aí é raro um filme como, por exemplo, o Eu Não. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que. Não, eu não. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que explodiu, porque existe público para isso, né? Existe muito público que quer assistir, que quer se ver representado, né? A gente quer se ver na tela. Então, existe a demanda. E aí são raros os filmes que explodem, e aí Eu Não Quero Voltar Sozinho virou um longa-metragem, né? Que hoje eu quero voltar sozinho. Mas assim, são raras, são exceções. A, a regra é que alguém faça. Bi, deu uma travadinha aqui. Peraí, que travou. Tá travado aí também, né, Mari? Tá, travou. A ideia é que faça, aí travou aqui. Um filme muito bom e de Será novo. que ela nos ouve? Eu vou fechar minha câmera aqui pra ver. Boa, vou fechar também. Bianca, está nos ouvindo? Acho que voltou. Voltou?
Aê, Eu voltou. tô, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo agora, você voltou, a gente fechou nossas câmeras. Ah, tá bom. A gente perdeu uma parte da sua fala, assim. Você lembra, Mara, onde parou? Você acabou de falar. Nossa, acabei de falar. Se puder voltar, sei lá, tentar pegar a ideia central que tava. Não lembro. Perdi qual que era a ponte exatamente. Enfim, só para concluir, assim, filmes como Eu Não Quero Voltar Sozinho, né, que teve uma grande repercussão, são as exceções, né? A regra é que o diretor faz um filme e não tem verba para poder fazer outros e acaba só com os filmes feitos na faculdade, né? Que até tinha ali os equipamentos e tinha o incentivo da faculdade para poder fazer seus filmes, mas depois, quando sai da universidade, assim, acaba indo para outros lugares porque não tem verba para poder fazer filmes mais, né? Esse é o maior problema do cinema nacional hoje em dia, né? A falta de recursos mesmo, porque gente boa tem, ideia boa tem, mas os recursos são precários, né? E eu acho importante falar uma coisa que o Wagner Moura trouxe até numa No Roda entrevista que ele Viva, deu né? agora. Ele falou a frase perfeita, assim, tipo, o audiovisual no Brasil só está existindo nesse momento porque temos o streaming, que é, tipo assim, é onde, tipo, as pessoas estão fazendo dinheiro nesse momento e que é o meio da publicidade também. Tipo, mano, quem trampa no audiovisual com publicidade, com streaming, tá se mantendo e tá sobrevivendo, mas a produção audiovisual de curtas-metragens e longas-metragens, elas praticamente estão paradas e não existem. Depois do super corte da Ancine, depois de várias censuras, Marighella agora essa semana a nave coletiva, né, espaço coletivo lá, que existe o Mídia Ninja e o movimento indígena, vários movimentos importantes, reabriu as portas agora e recebeu o filme do Marighella, né, com a presença do Wagner Moura essa semana agora, esses últimos dias, dia 3. E daí veio toda essa questão à tona, né? De um filme maravilhoso. Não sei se alguém aqui já assistiu Marighella, mas que ficou censurado aí durante tanto tempo. Um filme também feito no maior corre. E é isso, né, que você tá falando. É um filme político esse, não tem nada a ver com gênero e sexualidade, mas acho que ele traz as mesmas questões, né? Porque quando a gente vai falar sobre coisas políticas, que fora desse padrão do cinema industrial, do cinema comercial em massa, a gente está nesse lugar de não ter grana, de não ter investimento, e nesse governo Bolsonaro que vivemos, pior ainda, né? E outra coisa que você falou dessas aberturas, né? Agora me veio uma referência também boa na cabeça do aquele Animafest, eu acho que é o nome de um festival de cinema, também de Recife, mas ele tipo pega vários lugares assim, gente do Brasil inteiro vem para esse festival, que é o mundo das animações. Eu vi muitas produções LGBTs, assim, falando das questões LGBTs no mundo das animações, que também é um cinema difícil de você acessar e assistir, né? Mas tem muitas produções LGBTs, tem bastante coisa do Vimeo e tal, mas não são coisas que você acha tão fácil assim. Mas tem muitas produções que trazem essas questões de gênero, LGBTQIA+, e tal, que dá para encontrar alguma coisa também. Mas é isso, né? São várias problemáticas, e agora com essa quebra nos investimentos da cultura, isso vai se permanecer por mais alguns anos até tudo se estabilizar. E daí é muito louco, porque até tudo retomar, para a gente ir para essas questões mais minuciosas ainda, que é a sexualidade, que é o gênero, que não sei o que, não sei o que lá, é toda uma retomada novamente dessas produções, né? E todo mundo quebrado, todo mundo tendo que fazer outras coisas e viver de outras coisas, né? Então é muito complexo tudo isso. Totalmente, né? Vai precisar de uma retomada. E isso dependendo de quem a gente for eleger ano que vem, né? Porque se for alguém que não ligue para a cultura de novo, vai continuar do mesmo jeito que tá, se não pior. Então, o negócio é focar nas eleições. Pois é, né? E vamos ver o que sobra até lá, né? Porque a gente ainda tem alguns meses desse governo, né? Genocida e que mata não só pessoas do Covid, mas mata a nossa arte, mata a nossa cultura todos os dias, né? Então é muito triste, assim, em várias camadas esse genocídio, assim.
Sim, vai matando as forças, né, também, assim, além de tudo, né, claro que mata as vidas literalmente, mas tá um tempo de trevas, né, gente, que é isso, porque mina essa capacidade da gente querer, porque como a Bia estava falando, né, já é difícil, assim, o audiovisual acontecer, quem dirá pra gente, né, sei lá, enquanto mulheres, e se a gente for pensando em mais camadas ainda, e as mulheres indígenas, né, dirigindo filmes, e as mulheres negras, né, é uma coisa que a gente vê muito em nicho mesmo, né, como vocês estavam comentando, em festival específico que isso aparece, né, em mostras específicas de algumas instituições, assim, que trazem algumas questões, né, por exemplo, Sesc, tal cultural, eles trazem algumas coisas direcionadas, assim, tem até algumas referências legais, mas é muito difícil, né? Não chega em todo mundo, como a gente estava comentando agora há pouco. E eu acho que tem uma coisa muito louca também do cinema, né? Porque o cinema, ele é várias etapas, né? Então, é a pré-produção, a produção, a edição, finalização. E tem a outra etapa que precisa de... E tudo isso, cada parte vai muito dinheiro. E daí tem a parte final, que é a mais importante, que precisa de muito dinheiro, que é a distribuição. E, tipo, sem distribuição, seu filme não chega em nenhum lugar. Então, tipo assim, para você ter uma distribuição boa e acessar esses meios do seu filme, sei lá, tem lugares bons, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu acesso a Globoplay, né? E daí eu fiquei chocada de ver uns filmes assim brasileiros que, tipo, A Terra em Transe, vários Glauber Rocha, um monte de coisa lá que eu nem sabia antes, porque eu não tinha Globoplay, eu tenho usado a conta do meu pai. Mas por que tá lá? Porque a distribuidora que foi pagar lá os filmes, óbvio que o Glauber Rocha é um considerável, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem outros filmes brasileiros de diretores não tão picas assim igual ele. Mas é a distribuição, né? A distribuição que, tipo, que faz a coisa acontecer, né? E para essa distribuição você precisa ter dinheiro, né? Então, tipo, para chegar nesses lugares precisa ter dinheiro, assim. Então, as lideranças indígenas que hoje produzem audiovisual, as mulheres, tipo assim, que produzem audiovisual, esse pessoal que produz audiovisual LGBTQIA+, não chega nessa parte de distribuição, porque o dinheiro já acabou há muito tempo, velho. Tipo, agora eu gravei aqui em Mogi o documentário Hip Hop Mogi. Mano, a gente distribuiu aonde? Em lugar nenhum, porque o dinheiro nem dava pra gravar direito, entendeu? Então, tipo assim, onde que o nosso filme tá? Tá na internet, mas ele acessou a quem? 300, 500 pessoas. E a gente divulgou e tal, mas não é o suficiente, sabe? Tipo, o YouTube, as plataformas, elas são massa. Elas, tipo, se você tem um acesso, se você vira ali blogueirinho, você acessa um monte de coisa. Mas, assim, tudo que vai pra imprensa, pra mídia, essa coisa de divulgação, é uma grana que você tem que gastar, que às vezes, tipo, o nosso audiovisual, com o recurso que a gente tem, a gente nem chega perto disso, desse meio, né? Totalmente. E é isso, né? O dinheiro vai acabando, né? Conforme as etapas de produção vão acontecendo, o dinheiro vai se esvaindo. Então, quando chega na hora de distribuir o filme, realmente a maioria dos filmes já não tem mais grana para distribuição, para publicidade, porque também é esse negócio da publicidade, né? Para um filme ser visto no YouTube, você precisa pagar anúncio, ou então você ser blogueirinha, né? Que nem você disse, quer postar sempre. Mas a gente não tem como postar sempre um filme, porque um filme por semana, impossível. Então, você deveria ter dinheiro para publicidade, para poder divulgar e tudo mais. E o dinheiro acabou faz tempo, então é realmente um problema sistêmico. E tipo, eu digo esse lance de blogueirinha também pensando em contatos, né? Redes grandes, né? Porque, tipo, não é o meu YouTube que vai fazer. Pode ser que o meu filme estoure no meu YouTube e que seja maravilhoso, mas assim, tipo, não é com todo mundo que acontece isso, velho. Com boa parte das pessoas acontece. Sei lá, a gente tem uma produção foda indígena do vídeo nas aldeias, que hoje tem um reconhecimento, mas porque, tipo, enfim, quem tá a par do movimento, quem começou esse rolê é o Vicente Carelli lá, que é um cineasta italiano que há muitos anos mora no Brasil, mora lá em Olinda, e tipo assim, ele que começou essa produção, tipo, mudou o formato do cinema, depois daquele filme dele, Martírio e tal, e as pessoas, os próprios indígenas começaram a fazer suas produções audiovisuais. Mas mesmo assim, você não fez isso chegar. Tinha uma cineasta, como que era o nome dela? Ai, meu Deus. Ai, é Guarani. É aquele filme, Bia, você me mandou uma vez, que uma filma a outra? Tem aquele, mas aquele da Sofia Pinheiro, que é uma que menina esse do aí. Rio. Na real, ela não é do Rio, acho que ela é do Paraná, não sei, morava no Rio.
Da Sofia não Pinheiro sei. a Patrícia Pará. que A Patrícia Pará. indígena, né? Mas esse filme, tipo, não é assim, a Patrícia Pará, ela colabora, mas o filme é gravado pela Sofia Pinheiro, a ideia vem dela, de um TCC que ela tem que fazer para a graduação dela, entendeu? Mas Ela tem faz parte outros. da... Tem a Amaranto também, aquela, não sei se você conhece, Bi, a Amaranto é uma cineasta lá da Bahia, de Cachoeira, que ela faz um filme lindo Uhum. sobre. Eu te mandei esse também, acho. Sobre as questões. Questões religiosas lá na Cachoeira, com um coletivo de mulheres, assim. Mas todos esses foram mulheres, assim, de outros meios, sabe? Tipo, não foi a mulher negra que foi lá e produziu, não foi a mulher indígena que foi lá que produziu, não foram os indígenas que começaram o movimento. Veio de outras pessoas, e que isso não é um problema, isso é maravilhoso, essas junções. Mas isso é pra, tipo, a gente pensar nessa dimensão mesmo. Tipo assim, a gente tá falando de coisas que, tipo, tiveram um pouco mais de acesso, mas que tiveram outras entradas, mas se você é uma mulher indígena, se você é um LGBTQIA+, se você é uma mulher produzindo o seu conteúdo, para você chegar nesse grande mundo das divulgações das grandes mídias, é um processo, assim, muito para poucos, assim, velho. São poucos que conseguem chegar ainda, né? Tipo, hoje a gente tá mais democrático, tá, mas ainda é um caminho longuíssimo, assim, que é isso, tipo, é muitas produções boas de fora, muitas produções boas que a gente não conhece, velho. Eu acho que é E um tem que sair momento do Brasil. muito... E que tem que sair do Brasil pra, tipo, ter reconhecimento. Quantas artistas mulheres ganham prêmios lá fora, como a Bianca, e, tipo, pra ter reconhecimento, sabe? Porque no Brasil não passa, porque no Brasil não tem. Então, Uhum. No começo quando eu comecei a fazer meus cursos, eu lembro que o meu próprio professor falou, ó, primeiro você envia para fora, porque aqui no Brasil você não vai ter reconhecimento. Aí quando você ganhar um prêmio lá fora, que seu filme vai começar a ser exibido aqui. Aí eu falei, nossa, tá bom, né? Que forte isso, mas foi realmente o que aconteceu. Depois que meu filme passou na Rússia, que daí ele começou a passar aqui no Brasil. E aí realmente rodou o país. Mas é difícil para poder essa distribuição, é muito difícil. E mesmo os meus filmes tendo, tipo, centenas de ter passado por centenas de festivais, é o que a Bia disse, tipo assim, por exemplo, em Mogi, quantas vezes ele passou, sabe? Não sei, mas realmente foram muito poucas vezes. E aí você coloca na rede, que também os filmes antigos eu coloquei na rede, mas é também o que ela disse, né? Tem quantas visualizações? Tipo, 1.000 no máximo. E aí é isso, chegar nessas pessoas. E não sei se dá para considerar que o filme foi visto, sabe? Acho que até aproveitando agora esse gancho, Bianca, já que você tocou no assunto da sua produção, conta pra gente então um pouco assim, né, da sua produção, quais são os temas que você costuma abordar, a forma como você trabalha. Acho que é importante a gente conhecer também, né? Já que a gente está reclamando justamente, né, dessa coisa da falta de reconhecimento, né, na própria cidade, nessas coisas todas. Conta um pouco pra gente do seu trabalho. Então, eu também falo muito sobre o universo feminino, né? Eu tenho filmes sobre o vir a ser mulher, sobre abuso, sobre é, várias questões em relação ao feminicídio também. Eu tenho, assim, tudo que envolve o universo feminino, eu gosto de abordar nos meus filmes. E, enfim, meu último filme é sobre feminicídio, ele tá rodando festival agora. Ele vai passar no Panorama de Coisa de Cinema, né? Que é um festival da hora, da Bahia, eu acho. E, enfim, os outros curtas também seguiram esse caminho de festivais. E eu não sei mais o que falar deles. é É, que, Bi, uma perguntinha só, desculpa te cortar, mas é que o lance é que quando pra gente acessar esses filmes a gente não consegue ver, né? Porque eles estão ainda indo para os festivais, né? não, então, só os meus. Eu tenho 7 curtas-metragens. Os Aham, dois últimos, eles estão indo para festivais, então não dá para acessar. Mas aham. os outros 5 estão na rede No já. seu, então no Tá seu no YouTube, YouTube. Tá no YouTube. no seu canal, né? Só colocar lá Bianca Rego.
ensaios. Ah, Ele maravilhoso. aparece. Eu já assisti alguns, aquele do Covid maravilhoso, a Bianca fez um filme de pandemia agora, Eu assisti sobre esse também. A uma Bia me mandou, que eu também não bem. conhecia. Eu já vi Aí um outro também. achei incrível, né? Com todo o trabalho também tem ilustração, é super legal. Eu vou procurar o link aqui, eu vou colocar no chat. É que meu computador tá meio travado, mas eu vou pegar pelo celular. Se Aí quiser, eu posso jogar também aqui, Mari. você consegue, Bia? Consigo, acho que para mim fica Tá. fácil Aí as aqui. meninas já podem pegar o link também. Sim, eu acho que Yes. esse é meu único filme que não é sobre gênero, assim, né? Que é um filme mais pessoal, sobre o Covid, realmente. Mas uma outra coisa também que eu tenho feito, que eu fiz no meu último filme, foi que eu estava querendo falar sobre feminicídio, mas eu não tinha a verba, né, para poder fazer o filme. E aí o que eu fiz? Eu trabalhei com imagens de arquivo, que é algo que eu já trabalhei no passado, e, e aí eu pego essas imagens eu peguei imagens da televisão e tudo mais, e construí uma narrativa sobre como a mídia, por exemplo, no caso da Eloá, né, como a mídia basicamente matou ela, né, por causa da repercussão que eles deram, que era super mal feita, e as músicas também que incentivam o feminicídio, porque tem de todos os gêneros, né, tipo sertanejo, MPB, samba, tem várias músicas que incentivam o feminicídio, e, e aí eu peguei isso e fiz um panorama, né? E, esse é meu último filme, porque. E aí o meu próximo filme que eu tô pensando em fazer agora também provavelmente vai ser sem verba. Até que o MPB ganhou um prêmio, mas foi posteriormente, né? Na hora de fazer o filme não teve verba nenhuma. Esse que eu tô pensando em fazer agora também não vai ter nenhuma A maioria verba e dos vai ser seus. baseado no. Pode falar. Não, desculpa te Pode falar. cortar. Não, era só para perguntar, tipo, a maioria dos seus filmes não teve verba, suas produções são extremamente independentes, meio que você faz tudo, não é isso? Sim. Uhum. Você faz, Totalmente. edita e distribui, não é isso? Uhum. Sim, tô completamente sozinha. É, os filmes que eu fiz na faculdade até que tinham outros alunos, né, comigo, mas a minha equipe normalmente é muito pequenininha. Eu e mais duas pessoas. E é realmente difícil. E aí o próximo filme que eu quero fazer é até baseado no Letters Home, da Chantal Akerman, que eu tava falando agora, né? Que é aquele filme que a Chantal Akerman vai para Nova York e fica trocando cartas com a mãe dela. E aí eu tenho recebido, tipo, mensagens da minha mãe, aí eu quero fazer esse paralelo, né? A Chantal foi para Nova York, aí eu vim aqui para Lisboa e aí eu quero fazer um filme sobre isso. Que da hora. Só que vai ser totalmente independente também, né? Sem grana e tudo mais. E, enfim, mas eu acho que vai rolar. Sim. Meninas, eu acabei de enviar aí no chat o link do filme da Bianca sobre o Covid. Bianca, esse filme ele tá pelo Instituto de TV e Cinema lá, né? Ele foi postado por lá. É, Mas você também tem uma conta no YouTube, né? Depois você podia mandar pra gente. tenho. E daí depois, meninas, a gente faz um arquivo com todas as referências e os links dos vídeos e filmes da Bianca para vocês. Se você puder mandar aí no chat, Bi, a sua conta pessoal Ah, pra gente acessar seus outros filmes, seria massa. Mas se não conseguir eu agora, não tô tem problema. A pegando. gente manda depois para as meninas. Não, já peguei. E Só não sei. Ah, pronto, consegui. Opa, agora foi. Pronto. arrasou. Aí lá tem 5 filmes meus e eu ainda fiz uns vídeos de bastidores, assim, contando como foi que se interessa pelo processo de. Para quem se interessa pelo processo de fazer filmes, né? De realmente produção. Eu acho bem legal assistir os vídeos de bastidores também, porque daí eu conto como foi e tudo mais.
Que incrível, tem até filmes de bastidores. Peraí, deixa eu... Exatamente. Não sabia dessa, sabia? E o processo criativo como um todo, né? Muito importante. Massa, isso é muito bom, mas E- a gente vai nesse, sei lá, vendo também, né, como é que o que está por trás disso tudo, né, dessa produção. E falando por... Exatamente. Peraí que eu perdi vocês, meninas, estou procurando. Ah, achei. E falando, que eu estava em outra tela para salvar o link, falando dessas produções, assim, desse universo por trás, eu queria trazer uma questão, assim, bem mais ampla. Não sei se quer falar alguma coisa, Mari, mas eu só queria fazer uma pergunta, assim. Tipo, Pode pegar esse gancho, Bia, vai que vai. Posso? Ah, tá. Então, como que você, Bi, vendo... Você tem muita referência gringa, assim, né? Você sempre teve... Você tem muita influência, assim, fora do Brasil também, né? Tipo, não só do nosso cinema daqui. E você traz bastante referências também de produções sobre esse tema, sobre os temas da sexualidade, de gênero, de outros lugares, né? Daí eu queria saber como que você vê, assim, a gente falou bastante, né? Eu trouxe bastante essa visão do cinema brasileiro, mas eu queria ver com você como que você vê, assim, essas produções fora do Brasil, porque eu acredito, daí eu não sei, você me corrija, que tem mais recursos, porque eu não sei muito como que é esse universo do cinema fora do Brasil, na verdade. Eu não sei como que são, se as pessoas conseguem viver de cinema, se elas conseguem falar sobre o que elas querem, como que é isso, assim. Você poderia trazer um pouco dessa visão, se você tem alguma coisa sobre isso para falar, assim. Não só financeiro, mas também, tipo, como que como esse cinema para essas minorias são apoiados, seja para as mulheres, para o cinema negro, para o LGBTQIA+, tudo isso, assim. Sim. Então, eu acho que a dificuldade ela existe no mundo inteiro, sabe? Tipo, nenhum lugar é fácil de fazer cinema. E aí você conseguir a grana para poder fazer esse cinema de gênero, LGBTQIA+, ela normalmente vem de formas não convencionais, porque qual que é o jeito convencional de se conseguir um financiamento na gringa, né? Lá eles não têm esse sistema de edital, normalmente. Edital é uma coisa bem brasileira. Tem editais aqui na Europa, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso de edital. Então, normalmente eles apresentam o seu projeto para um financiador, que queira investir no seu projeto e ganhar grana depois, ou esses incentivos que são de parceria de países, né? Como aqui na Europa tem o Ibermídia, tem alguns outros esses outros incentivos, mas e também existem incentivos fiscais do jeito que a nossa LIC aí em Mogi, sabe? Isso existe também. Mas isso mais aqui na Europa, né? Nos Estados Unidos é realmente mais buscar alguém que queira investir no seu filme, né? Um investidor. Porque lá é um Mas, negócio mais comercial. E né? aí. Não, eu só queria fazer uma pergunta nisso. Pode falar. Mas como que funciona? Não sei se você sabe, né? Mas como que é um pouco, tipo, encontrar, igual você falou nos Estados Unidos, que tem essa pessoa, que é esse investidor, que vai levar para alguém ver se investe no seu projeto. É acessível isso para todos? Tipo, como funciona isso? É as mesmas problemáticas que o Brasil, né? Tipo assim, como que é isso na Europa? Quem chega até isso, sabe? Tipo, como que é isso? Você sabe dar um panoramazinho assim? Sim, então, você provavelmente você vai ter que ter um dinheiro para investir no seu filme. Você que vai ter que tirar do teu próprio bolso. A história não muda, continua sendo Não quem tem dinheiro muda. que vai produzir audiovisual no mundo inteiro, é isso no final. Exatamente. Porque você vai ter que ter um dinheiro para poder ir nos mercados, por exemplo, Cannes ou Veneza, eles têm os mercados que você vai fazer o seu pitching, ou o pitching é você apresentar o seu projeto para os investidores e eles verem se eles querem, né, participar do teu projeto. Ou então você vai ter que ter dinheiro para poder contratar um sales agent, que é tipo a pessoa que vai fazer a intermediação entre você e o investidor. Você vai ter que ter grana para poder investir no teu filme, seja para você ir para um festival, seja para você apresentar para um investidor. Então já é um negócio que não é tão acessível. E aí você vê as produções, por exemplo, que eu citei aqui, nenhuma delas é tipo
hollywoodiana mainstream. Todas elas foram Aham. feitas ou com editais. O Marlon T. Riggs, por exemplo, que é o que eu falei do Tongues Untied, que é o Línguas Desatadas, que é o dos Homens Negros, esse foi um média-metragem para televisão, porque a televisão estava com tinha um canal lá nos Estados Unidos, que eu não lembro mais qual é o canal, mas ele procurava cada semana ter um tema da voz a comunidades que não tinham voz. Então, foi tipo um incentivo desse tipo, sabe? Tipo, quando você vê esses filmes, como eles foram financiados, é sempre desse jeito, assim, nunca foi um investidor que quis investir, porque eles sabem que esses filmes não vão dar retorno. Então, para que eles vão Sim, investir? sim. É. Tudo. Tá funcionando seu áudio? Agora voltou meu áudio. Não, mas a gente ouviu até o final. Só foi o final que deu um negocinho estranho. Eu Mas percebi. então você tá falando dessas leis do incentivo, né? Eu acho que vale até falar um pouquinho aqui do Brasil também, né? Vamos. Porque, igual aqui em São Paulo, a gente tem tem editais, né? Tem o PROAC e tal, que dá esse incentivo do cinema e tal. Tinha aquele tinha o Vai antigamente também, né? Depois tem pequenos cursos para quem não tem dinheiro para fazer algum curtas-metragens, mas tudo muito experimental. Pode acrescentar com mais. Eu vou só dar um panorama do que eu conheço, assim, para chegar em Recife. Uhum. Aí em Tem Mogi tem o Profac, tem o LIC, né? Profac, LIC, a LIC não funciona, né, Acho que tecnicamente, assim. funciona. A LIC não funciona, é a maior mentira da. Não, é assim, é um projeto para. Enfim, a gente vai chegar na LIC que eu vou falar de Pernambuco, mas que eu ia falar? Além desses editais, a gente tem um mercado publicitário do audiovisual aqui, cinema fortíssimo, que não existe em nenhum outro lugar, né? Assim, tipo, do Brasil, assim. Então, enfim, acaba sendo as pessoas que estão ali no meio e conseguem fazer algumas produções, às vezes comerciais, com esses temas. Assim, a gente tem visto hoje muito hoje em dia esses filmes, pequenos curtas-metragens com questões comerciais, mas patrocinados às vezes pelo próprio banco, tá ligado? Patrocinados pela uma marca Puma, sabe? Teve um da Larissa Zaidan, que é uma cineasta que ela era fotógrafa, uma amiga, virou diretora de fotografia hoje, está estourando, fazendo altos filmes para Puma, Facebook, publicidade, esse universo. Mas ela já era do meio, ela já trampava para Vice, e ela fez um sobre as questões trans. É um filme lindo, assim, depois eu mando o link. Sobre quanto tempo vive uma mulher trans no Brasil, que é a média de 35 anos. E daí eles faziam um curta sobre isso, mas totalmente esse modelo, assim, tipo, foi alguém da publicidade que bancou esse rolê, né? Uhum. Agora, só para falar do de Pernambuco, que, tipo assim, lá é considerado meio que esse polo de produções do audiovisual no Brasil, porque, meu, é o lugar que o ano inteiro tem festival de cinema, rola uma circulação grande lá, né? A gente tem vários nomes que circulam no Brasil, né? Do cinema, do audiovisual, que vem de lá, né? Enfim, vários nomes aí que eu não vou ficar falando, mas o lance é que lá eles partem dessa lei de incentivo fiscal, que seria o que é a LIC aqui em Mogi, só que eles têm um grande avanço lá, que eles pegam esse dinheiro do imposto e revertem de uma maneira direta para a cultura, que já quebra com 90% da burocracia que existe nessa lei municipal de incentivo. Então lá tem muita verba, vai muitos milhões de reais direto para a cultura e para o audiovisual, né? Porque é a área que eles dedicam mais dinheiro lá para fomentar essa cultura, para fomentar os festivais que existem lá, que são muitos, 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 incontáveis. E dentro disso, muitas pessoas conseguem produzir seus filmes com esse dinheirinho, entendeu? Então, várias pessoas, assim, tipo, igual a gente, assim, quer fazer um filmezinho, que são as produções que tem lá, conseguem um editalzinho e fazem suas produções. E é uma grana, acho que um pouco melhor do que, tipo, em outros lugares, do que até mesmo aqui, assim. Porque é muita verba, muito dinheiro mesmo que tem lá. E daí as Uhum. pessoas conseguem produzir coisas um pouco melhores. Porque tirando São Paulo e Recife, eu acho que nenhum outro lugar tem, Pernambuco, né? Na verdade, tem esse investimento assim no audiovisual para essas produções assim
mais experimentais, assim, né? A Bahia também tem, né? A Bahia também tem, mas assim, mesmo a verba que tem, acho que em Pernambuco e São Paulo, acho que são as maiores, se eu não me engano, assim. Sim, o Rio de Enfim, Janeiro também, eu acho. o Rio, né? Sim, Uhum. mas experimental. Eu não sei como funciona no Rio, na verdade. Na Bahia eu Eu acho que é acho que não é edital também, legal. mas não é muito dinheiro, não, na Bahia. Eu Uhum. acho que é tudo mais assim, pequenos editais. Uhum, total. Acho que Mas, é a situação que a gente vive no Brasil, né? Eu acho que bom que em Pernambuco é mais avançado, mas seria excelente se pudesse ser assim em outros estados também, né? Do norte, do sul também, então, mas fazer o sim. quê? Não, lá é excepcional, assim, nenhum outro lugar é assim, infelizmente. Uhum. Mas então a gente entende dessa conversa toda que, enfim, tanto no Brasil quanto fora, ainda é muito difícil ser de outras classes e fazer cinema e ter contatos e ter pontos, porque é todo um universo muito pontual, assim, né? Quem tá lá é quem tá lá mesmo, né? É, se você não tem. Se você quer fazer filme mainstream e tudo mais, assim, é muito quase impossível, sabe? Sim, é uma reflexão, acho que bem sistêmica mesmo isso. E a gente vê que isso, sei lá, assim, se for ver na história, assim, né, de tudo que já aconteceu, a gente vê que é justamente nesse lugar, né, sei lá, da produção de filme B, dessas coisas, que a galera consegue mais, né, extravasar seus trabalhos. E quando a gente consegue ver, talvez, também mais presença de mulheres, eu acho, né, eu falo que assim, eu não sou como vocês assim de trabalhar no audiovisual diretamente. Eu estou mais como público assim, né, de audiovisual, que, enfim, consumo, né, a coisa. Mas tem um movimento que era bem interessante assim também, que era totalmente às avessas, né, do mainstream e do próprio sistema das artes, assim, não só do audiovisual, mas música, várias coisas que era o No Wave, que era em Nova York, nos anos 70, bem no rolê do punk, assim, pós-punk. Tem até uma referência, Bia, que você costuma trazer, a Nan Goldin. É Uhum. uma galera que era dessa cena, e daí eu resgatei isso esses dias, assim, né, até por conta Essa da cena mostra. bem louca, Hã? frenética. Essa cena bem louca e Sim, frenética. não, era uma galera muito louca. E daí tem Porra esse No louca. Wave, que era uma cena que era tanto da música quanto do audiovisual, e da produção gráfica também, né? Zines, aquela coisa toda. E o que é curioso assim é que muitas mulheres estavam ativas nessa cena, tanto como diretoras, atrizes, roteiristas. Tem alguns nomes, né? Tem a Nan Gold, que ficou famosa, né, com a fotografia. Tinha a Lydia Lunch também, que era uma atriz e também dirigia e era vocalista. Era uma galera assim muito louca. Mas a gente vê, né, também essa reflexão. Essa produção para ser fértil, ela tem que ser só no lado B, né, da coisa, né? Por que é tão difícil, né, levar essas questões até porque essas mulheres elas falavam muito sobre gênero e sexualidade também do No Wave, né? Então para falar isso tem que ser no B só, né? Qual é essa dificuldade, né, que se arrasta há anos ainda de trazer esses debates assim mais à tona. E por quê, né? Acho que até fazer um paralelo também com uma coisa que a Bia tinha comentado no encontro passado, quando você trouxe aquela artista que falava sobre sexualidade. Eu esqueci, como que era o nome dela? Ela era bem coloridona, enfim, esqueci, mas era aquilo. Quem tem medo de Terezinha Terezinha Soares? Soares, Porque é isso, né? Conhece Por esse que que trabalho, Bianca? Não. É uma, procura arti... depois? É é incrível. uma Ela artista fala sobre maravilhosa, sexualidade. de E por uma que forma que muito espontânea. E por que é tão assustador assim falar sobre a sexualidade da mulher também, né? Por que causa esse espanto, esse rebuliço, essa. Não vamos falar sobre isso, né? Tem um filme que eu assisti esses tempos, aí eu tava procurando aqui agora para trazer aqui pra roda também, e não achei quase nada assim sobre ele. O que eu achei falou que tipo, é um filme irrelevante, e alguma coisa assim, tipo,
banal demais. Que é um filme... Que a absurdo. proposta, mas a proposta A do avaliação, filme... a resenha do filme. Um Exato. filme irrelevante. Ai, gente, é muito triste. E o que é de fato esse filme? É um filme que chama Vênus, é da Noruega, eu acho, é um filme recente. Depois eu posso procurar e mandar nas referências também. Mas é um filme por duas diretoras e elas vão chamando um elenco, elas querem fazer um filme sobre erotismo com mulheres, personagens mulheres. Só que parece que acaba rolando alguma outra, enfim, mudança de caminhos ali. E essas mulheres, né, que chegam para essa audição, elas acabam virando os personagens e vira meio que uma sessão de... quase uma sessão de terapia, assim, que essas mulheres começam a contar as experiências sexuais delas. Então é um filme super simples, assim, um mesmo cenário, a câmera praticamente não muda também, é bem o rosto delas, o corpo às vezes, e elas contando sobre as experiências sexuais delas. E claro que é um recorte muito específico dessas mulheres na Noruega, caberiam muitas outras coisas dentro disso. Mas elas falam sobre as experiências, sobre as fantasias delas, e é isso. Quem quer saber disso? Que importa a mulher como um sujeito ativo falando como que ela sente, né? Como que ela pensa a sexualidade. Quando, na verdade, a gente está acostumado a ver isso, a sexualidade imposta, né? A forma de viver a sexualidade imposta para a mulher. Então, a sexualidade criada também, né? Exato. Que não condiz com a realidade, né? Exato. A indústria do audiovisual cria muito isso também. A performance, né? Da experiência sexual. E vai você coloca mulheres falando sobre a própria experiência sexual, é banal, é irrelevante. Como diz a resenha, né? E é muito louco isso, porque a gente vive isso dentro do cinema. Quem criou os grandes estereótipos e quem teve grande influência no que a gente vive hoje e dessas referências femininas foi o cinema. É o grande poder, né? O grande poder veio por esses filmes hollywoodianos, né? Que, tipo assim, definiram esses padrões da mulher americana, né? Na época, depois dos anos 60, 70, eu acho ali, né? Que começou várias referências, né? Que os padrões do homem negro também, como o homem negro e a mulher negra apareceram no cinema durante muito tempo, né? A mulher negra enquanto babá dos filmes, né? Tem até um nome que usam em inglês disso. Tem, tipo, meme, né? Meme, tipo, arrasou, amiga. Uma mulher que é tipo, a empregada doméstica, uma coisa toda. E os homens negros, nos primeiros filmes que eles apareceram como? Como os estrupadores. E, tipo, não era nem que o homem negro estava nesse lugar, entendeu? Mas colocaram ele nesse lugar. E esse estereótipo, ele foi criado. E ficou durante muito tempo. E não é nem... E não eram nem homens negros que interpretavam, né? Eram homens brancos pintados de negro. O famoso blackface, né? Tipo assim, sem cabimento, sabe? E foi isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma época de um cinema nesse mesmo período, que daí eu tô trazendo aqui várias referências que não são associadas dos gêneros, mas que, por exemplo, que eu acho que, e daí fugiu um pouco disso, que eu vou citar Charlie Chaplin, né? Que fez um cinema totalmente do proletariado, trazendo as referências muito mais próximas dos trabalhadores e tal, durante um período, e contrapôs esse cenário, assim, né? Mas é muito louco pensar nisso, assim, né? O quanto esses filmes... E eu lembro, assim, hoje, mãe, às vezes eu levo isso pra terapia, assim, zoada, as minhas referências de filmes, assim, a nossa referência que a gente tem como Príncipe Encantado, desse amor romântico. Gente, as novelas, os filmes, o quanto eles influenciam como isso a na mídia nossa tóxica. vida. É muito tóxico. E eu cresci assistindo Sessão da Tarde, sabe? Meninas Malvadas. E chegou uma hora que eu vi na minha vida o quanto isso estava dizendo sobre mim, Sim. sabe? Tipo, o universo infantil estava refletindo. E parece que é bizarro, mas a gente cresce com essas referências. E essas referências visuais, de som, de vida, sabe? Que não dizem com a nossa realidade, que estão muito fora. É um filme totalmente criado, que não tem nada a ver com o que a gente vive, sabe? Não é bizarro isso? É um lugar que a gente vê que é muita responsabilidade, né? Quem está realizando, quem está produzindo, as escolhas de distribuição, né? Tudo isso diz muito sobre, né? Como molda uma sociedade, como molda a nossa personalidade. E então é mais uma resistência ainda, né? De quebrar esses discursos, né? Fazer outras narrativas dentro dessa nhaca toda, né? Que é sei lá, a grande parte do que a gente consome assim em mídia, né? Se for pensar. Em massa, né?
Sim, a mídia de massa. Porque daí isso a gente fica com o quê? Com o B, né? A produção do lado B, a produção independente, que a gente tem que, né? Tanto no audiovisual, quanto pensando nas artes visuais também. A gente vai pelas beiradas, né? A gente vai pelas margens e, cara, como é difícil sair da bolha, né? E não chega nas pessoas que deveriam chegar, né? Exato. É um negócio que fica só na. Para quem consome o lado B é quem tem acesso a isso. Então é uma galera que tem uma educação superior, que já é da área, ou então, mas isso daí não passa para quem deveria ir, para quem provavelmente também gostaria de consumir isso, sabe? Só que não tem acesso, então não vai saber que existe, não vai nem saber que existe. Sim. Totalmente isso, né? É isso. Gente, vocês querem, meninas que estão acompanhando, vocês querem acrescentar alguma coisa também nisso que a gente está falando, nesses temas? A Vitória está fazendo alguns comentários aqui no chat, né? Tá acompanhando a gente. Eu acho que seria legal a gente passar um pouco dos comentários, né? Sim. Que a Dani falou que adorou o boné, obrigada. A Vitória postou aqui. Eu não sei que momento da conversa foi isso, mas a frase era maravilhosa. Se não transa, não venha destransar os transantes. Eu acho que foi quando a Bianca estava falando sobre a representação da homofetividade, né? Dessas questões, não era? Foi bem lá no comecinho. Acho que foi nesse Foi momento. bem no comecinho. Confirma aí, Vitória, se foi isso mesmo. É genial. E daí depois ela falou triste, né? Essa questão do reconhecimento, né? Foi meio que na hora do que a gente estava falando sobre essas questões, né? No audiovisual, de não conseguir acessar os lugares, né, do nosso filme ser distribuído. E depois ela também colocou, acho que poderia ter mais filmagens nacionais em plataformas de streaming famosas. Esses dias assisti Estômago na Netflix e fiquei de cara por não ter mais filmes. Eu nem sei que filme é esse, vocês já assistiram? Ah, sim. Eu conheço, mas ainda não assisti, não. É um filme de um cara que tá preso e aí ele faz comida na prisão e tal. É um filme muito bom, muito bom. Sim, mas é uma reflexão, né? Tem vários filmes até interessantes, assim, mas é isso, como é que chega, né? Como é que a gente chega lá? A gente chega porque, sei lá, ouviu de alguém que comentou, que recomendou o filme, não é uma coisa que é facilmente oferecida pra gente, né? Não tá tão acessível. Mas são umas coisas legais mesmo por lá. Sim. E daí depois ela falou que gostou muito de Marighella e terminou com parabéns pela resistência de vocês, porque deu para ver que esse meio é bem ingrato. A satisfação da mulher não importa. É a reflexão sobre sexualidade, né? E ai, que pesado isso do blackface, é muito pesado mesmo. E sim, foi no início. Ideias da bancada colocam culpa em tudo, né? A culpa é cristã, gente. Sim. Dani, quer falar? Não, eu só queria dizer que eu ouvi, né? Tava ouvindo os comentários, vocês conversando, e agora a gente comentando com o acesso, né, a esses filmes. Vocês acabaram de falar de Estômago, né? Que é um filme sensacional. Eu sou ruim de atores, mas é isso mesmo, é um cozinheiro que vai preso, e aí ele acaba se tornando um dos caras mais importantes da cadeia, né? Aí, enfim, ele é muito interessante. Tem umas cenas bizarras lá, mas não vou dar spoiler. O que eu lembro de acessibilidade a esses filmes que ampliam nossa consciência, né, e que mostram algo diferente do que é colocado pela grande mídia, eu lembro uma professora minha de português, que ela conseguiu, assim, eu sou de escola pública, ela conseguiu uma vaga na sala de vídeo, que escola pública é assim, né, precisa de 10 anos para você conseguir um horário numa sala. E aí ela mostrou o Orfeu, mas o Orfeu novo, a releitura do Orfeu, que era com aquele vocalista agora esqueci, é o vocalista da banda... Ai, como que chama aquela banda que é do Girassol? Um girassol... Rapa? Não é Girassol. Rapa. Ai, é um negro lindo, maravilhoso. Cidade Negra. Cidade Negra. Então, o protagonista é o vocalista do Cidade Negra. Tony Garrido.
Tony Garrido, perfeito. E aí, para mim, assim, eu nunca tinha visto, assim, um filme brasileiro tão bacana. Para mim, a minha referência de filme brasileiro é Os Trapalhões, Mazzaropi, Pornô Chanchada, que é um gênero muito bom, porque eu lembro que eu fiz um curso no MIS, que eles falavam sobre a política por trás da pornô chanchada, as críticas que tinham, e enfim. Aí eu lembro que uma professora minha plantou essa semente lá atrás, eu tinha 16 anos, 17 anos, 16 anos. Aí a partir dali, aí eu comecei o quê, né? Aí tipo assim, eu tava na ignorância de saber que tinham coisas maiores que aquilo que eu via, que meus pais apresentavam, que estava ali no meu contexto. E aí veio uma professora, um educador, que me mostrou isso, né? A partir daquele dia, eu só me interessei por esses tipos de filme. E lembro até hoje que eu comecei no cinema sozinha também, porque meus amigos não queriam ver Cidade de Deus. Não queria, filme nacional. Tinha aquela estigma que filme nacional era só de putaria, sabe? Teve uma época na história do cinema brasileiro que era isso, né? Até eu acho que é por conta das pornochanchadas, né? Por conta da sexualização e tal. Nada contra, né? Não é uma crítica, só constatando fatos, né? E aí, eu lembro que minha professora mostrou isso, aí a partir disso, de uma educação, de um mostrar para uma pessoa que não fazia parte desse mundo, que aí eu fiquei com vontade. Aí agora, claro que eu trabalho com audiovisual, sou editora de vídeo, trabalho com produção cinematográfica. Quando vocês comentaram sobre a dificuldade de produzir um longa, um curta, um documentário no Brasil, eu ajudei a produzir um longa-metragem lá em Goiás. Então, assim, foi super difícil. A produtora executiva e mulher do diretor, ela teve que vender o apartamento dela, pessoal, para bancar o filme, para ver como vai o amor à arte, né? E querer que seu projeto vá lá para frente. Então, eu queria dizer... Gente, essa foi loucura, hein? Vendeu o apartamento pro Ela filme. vendeu porque era, mas que louco, né? Ela vendeu, acho que agora eu desvencilhei dela, assim, no sentido que cada um foi pro seu caminho, mas assim, hoje ela é produtora executiva da O2 Filmes, assim, é uma das produtoras, mas isso fez ela transpor vários, como que chama? Vários desafios, e ela tá bem hoje, mas por amor à arte, por amor ao ofício, ela foi transpondo tudo isso. Mas eu queria dizer e comentar, a dificuldade é difícil mesmo, acho que sempre vai ser difícil no Brasil produzir qualquer tipo de arte, é um trabalho difícil, vai demorar, mas começa por vocês, que é uma geração com certeza muito mais nova do que eu, e vocês já estão fazendo isso brilhantemente, tipo, difundindo toda a arte que vocês consomem, e vocês estão sendo brilhantes educadoras. E a gente mais antigo também, que não teve tanto acesso, está tendo agora, acho que é um trabalho para educadores, para nós educadores, assim, de passar isso para outras pessoas. De repente, agora com a pandemia, né, agora com a retomada de tudo, fazer projetos de inserção desses filmes nas escolas, né, até para também mostrar quais as profissões que tem dentro do audiovisual. Eu acho que isso tem que ser ampliado para todas as profissões, mas sabe, um dia, mas aí tem que ver mesmo no sistema educacional, tem que ver com a direção, fazer mesmo um dia da profissão, sabe, assim, meio que igual dos Estados Unidos, para mostrar o que são as profissões que tem, porque se você vai vendo na história da pedagogia, vão preparando pessoas para o mercado de trabalho, mas já que vão preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, por que também não mostrar esse mercado de trabalho que existe, que não é só o direito, a medicina, a engenharia, não é, tem o cinema, ainda mais o cinema, que é uma indústria que, assim, tem muita gente, tem várias profissões que ninguém conhece que existe, o que é um editor de vídeo, um montador, o que é um diretor até eles falam, mas tem o diretor de fotografia, aí tem o pessoal tem a maquiagem, né? É muito louco, assim, eu acho que isso até me deu um start, assim, para de repente lá para frente montar mesmo um projeto nas escolas para trazer a indústria audiovisual para as escolas. Não só a indústria audiovisual é tudo isso, é Netflix, gente. É Netflix, Globo, é tudo, né? Indústria audiovisual, a produção audiovisual, ela engloba um monte de coisa.
E assim, é muito imagético, o nosso mundo está muito imagético, o mundo das crianças estão muito imagéticos, desde pequeno eles já têm esse contato, e eu acho que aí a gente tem que sim se profissionalizar e mostrar mesmo, e trazer, eu acho que para a sala de aula fazer essa pedagogia visual, né? Pedagogia do olhar, pedagogia de mostrar o que é essa área, esses filmes. E assim, todo mundo vai entender. A linguagem da arte é uma linguagem que todo mundo entende. Pode colocar um filme, sei lá, iraniano, sabe, essas coisas que a gente curte, pode colocar lá. A pessoa vai falar, gostei, não gostei, achei chato, mas vai tocar as pessoas de alguma maneira. Também desvendar esse preconceito, achando que o outro que não tem um repertório não vai entender, né? A arte vem com os dois pés no peito e fala, não, porque a arte ela se comunica por outros signos, né? Então, novamente voltando para o começo e para fechar, a minha professora ela foi totalmente livre em apresentar um vídeo desse para uma turma de 15 anos. Ela foi livre e foi despida de qualquer preconceito, de qualquer. Ela trouxe. E ela deixou a gente ali livre para navegar naquele filme. E foi aquele filme que deixou aí várias sementes. E assim, eu tenho certeza que quem eu sou hoje como uma pensadora crítica socialmente, porque o vídeo trazia isso, e tem um olhar, meu olhar sobre a arte e sobre o vídeo é graças a ela. E isso vai fazer, gente, pasmem, 22 anos. Só isso, obrigada. A gente agradece, Dani, também a participação. Obrigada, realmente é muito importante mesmo a gente trazer, né, essa variedade, assim, essas possibilidades de existir no mundo para as crianças, né, que não é só aquelas 5 caixinhas ali predestinadas para elas, né, tem um mundo, um leque enorme, e também trazer essas outras referências, né, como a Bia falou também, a importância disso, né, de como isso fica no nosso imaginário, no nosso psicológico, né, essas imagens vão ficando ali, e elas estão sendo reproduzidas, né, sabe-se lá desde quando, assim, se a gente for pensar em termos de inconsciente, né, coletivo, esses arquétipos, né, que são essas imagens visuais, elas estão na gente desde quando, né, o quanto a gente escolhe reproduzir elas ainda, né, de uma forma ou de outra. Então, acho que realmente nosso papel, assim, enquanto pessoas que trabalham, né, seja produzindo, né, realizando as coisas, ou seja, na educação, é muito isso também, né, de trazer essa tentativa, assim, de mudar um pouco, de trazer outras formas de olhar e outras formas de viver. Eu achei maravilhoso, Dani, você ter colocado a importância do nosso papel enquanto educadoras da imagem, né? E é isso, eu acho que todo mundo que está produzindo, a gente está educando o tempo inteiro através das imagens, né? E o quanto a gente precisa sempre se lembrar disso, né? E sempre ter muito cuidado com isso, porque a partir do momento que a gente produz uma imagem, essa imagem é informação, né? Ela está falando sobre algo, sobre alguém, sobre algum acontecimento, né? E para quem isso está chegando, né? Que é isso, assim, o único problema, eu acho que das distribuições do audiovisual serem só dentro dos nossos filmes, chegarem só dentro dos festivais e coisa e tal, é porque é isso, tá sempre chegando para as pessoas que já estão falando sobre isso, né? Então, quando a gente traz para esse papel de abrir uma sala de debate como essa, vamos falar para outras pessoas, vamos tentar acessar outros públicos, que já é difícil, a gente está vendo que aqui a gente está em poucos números, mas a importância disso, da gente poder levar esse olhar para o mundo, assim, sabe? E saindo dessas caixinhas, né? E trazendo a arte para mais perto das pessoas, do comum, e fora das grandes mídias, fora dessa cultura em massa, né? Que faz parte e que une também muitas pessoas, e tem lá suas questões, né? Mas eu acho que é isso, né? É um trabalho tão de sementinha, de assim, de, né? Tão de engatinhar, assim, que é complicado, né? É complicado porque a gente vive dentro desse sistema como tantas coisas, né? Mas é isso, seguimos tentando e principalmente resistindo sempre, né?
Sim, por isso a importância desses espaços, assim, que a gente vai tentando construir, assim, né, coletivamente, mesmo nesse, né, trabalho de formiguinha, mas é isso, estamos aqui em poucos números, mas o quanto isso vai ressoar, reverberar na gente, né, nos próximos dias, o quanto a gente vai, sei lá, comentar com uma outra amiga, com um outro amigo, com a família, né, sobre o que a gente pegou aqui, é infinito, né, a rede é eternamente expansiva, então é fé, fé no trabalho de formiga mesmo, fôlego e sei lá, né, vamos junto, porque sozinho realmente não dá, quer dizer, dá, mas é muito treta. É muito treta. A gente vê até pela experiência da Bianca, né, Bianca, você contando, assim, o quanto, né, produzir, fazer todo o processo sozinha, né, o quanto ou com a equipe reduzida, né, são reflexos disso tudo também, eu acredito. Eu acho que o papel do educador é fundamental, assim, né? Porque se o cinema tem o poder de moldar a sociedade e tudo mais, o educador também tem esse poder, né? Então é realmente. A gente sempre vai lembrar do primeiro filme que explodiu nossas mentes, assim, sabe? Acho que a gente sempre vai ter isso, essa memória, então, que fez a gente olhar para o cinema como arte. E, e isso vai realmente mudando o nosso olhar, como a Daniele falou, né? Isso vai moldando o nosso olhar crítico, nossa, tudo mais. Então é muito importante mesmo. Gente, que delícia esse encontro, esse debate. Foi maravilhoso, assim. Sim, Muito muito feliz de bom, estar né? aqui compartilhando tudo isso com vocês. É bom, né, ter um pouco Gratidão. de troca, assim, de diálogo, né? Sim, muito obrigada por terem me convidado, meninas. Imagina, a gente agradece que você topou participar com a gente. Obrigada, Bi, demais, assim, pela disponibilidade e presença. Foi muito bom Obrigada, gente. te ouvir, inspirador demais. Sim, Te bastante. admiro muito, você sabe disso, assim, te Eu que admiro te pra admiro. caramba. Felicidade tremenda de conversar com vocês hoje. Sim, muito bom. A gente vai abrindo vários caminhos mesmo, né? Bom, acho que a gente está Sim. se aproximando do final. Sei lá, a gente pode, sei lá, vocês querem recomendar algumas coisas, jogar uns filmes na roda, que é legal da gente assistir. Momento de troca de. Além das referências, né? Várias maravilhosas que a Bianca já trouxe. A gente já comentou Sim. algumas, mas sei lá, se vocês tiverem mais indicações, quiserem jogar aqui alguns nomes. Ah, eu sou péssima com nomes. Eu vou fazer uma lista e vou mandar no pós. Massa. Porque eu nunca eu lembro o primeiro nome, daí eu não lembro o segundo nome, porque não adianta nada, né? Porque ninguém vai achar. Então é melhor eu fazer a lista. Organizar e É. mandar. Sim. E Bianca, também, se tiver alguma recomendação assim, de algum festival que está por acontecer agora, né? Mesmo que online, né? Acho que bastante. E Bia também, né? Bia que também é do audiovisual. A Dani também é do audiovisual. Enfim, vamos trocar esse tipo, festival que está para acontecer agora, para a Eu gente ir vou... acompanhando. Acho que o Então, Fincar tava para rolar agora. Vou olhar aqui enquanto Eu, isso. eu acho que no Sesc tá rolando o festival, né, dos melhores. Como que é? Os melhores filmes, alguma coisa assim. Então, geralmente é uma seleção bem legal que passa lá, né? De graça. Ó, O que mais que tá rolando? o Fincar, gente. Vamos lá. Vou passar um aqui que é babado esse. Eu fui fotógrafa deles na época que eu tava lá em Recife, delas, na verdade, é o Fincar, que é esse festival internacional de realizadoras audiovisuais. Então é um festival só de mulheres, só tem filmes de mulher e vai acontecer online esse ano. E tá com uma programação maravilhosa. Muito das artistas que eu conheço, eu conheci nesse festival aí. E são geralmente é do mundo todo, mas geralmente bem focado na América Latina, assim, produções de mulheres da América Latina. Então, tipo, aparece mulheres do Brasil inteiro e da América Latina. E daí ele vai rolar agora entre 9 a 18 de. Deixa eu só confirmar aqui na minha outra página. Entre 19 a 28 de novembro. sim. Tem também Maravilha. o panorama de cinema que eu comentei aqui Ah, antes,
meu filme vai passar lá, inclusive, vai passar vários filmes super interessantes, como aquele filme do Ali Muritiba, que, aliás, também é um filme sobre sexualidade. Eu assisti ele esses dias. É um filme. É o filme que tá. O representante brasileiro no Oscar do ano que vem. O nome do filme é Deserto Particular, que é sobre um rapaz que viaja para o sertão e atrás de uma moça que ele conheceu na internet, só que daí ele acaba conhecendo ele, na verdade é um menino, e aí tem esse romance entre dois homens também. É um filme muito interessante. Vai passar aí no Panorama, vai passar outros filmes também, de gênero, de sexualidade, que eu já até assisti, porque eles Que passaram pra massa. gente antes. Então, quem quiser acompanhar, bem interessante esse festival. Que legal, Bia, não conhecia esse não, eu acabei de seguir aqui. Massa, eu vou ficar atenta para acompanhar. Que dia que é que você falou? Quando começa o dia? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não sei. Né? Mas depois Agora, eu nós acho que acha. é esse mês. 24 de novembro a 1º de dezembro. Esse mês de novembro é o mês dos festivais, né? É tipo sempre isso, assim, novembro, bomba de festival de cinema. Tava rolando uma amostra de cinema também, mas eu acho que. Não sei se tem. A Mari mandou uma aqui, mas não era essa. Era uma Não. amostra de cinema que me mandaram um flyer. Só que é em São Paulo. Esse aqui que eu mandei é um que já rolou no primeiro semestre, que foi uma programação do Sesc TV, que era de mulheres negras no audiovisual. Então tem disponível aí alguns curtas, tá online, né? Dá para assistir de graça também. Tem um que é muito interessante, que chama Vó, a Senhora é Lésbica? É uma pergunta. É muito legal, gente. Muito, assim, Dá você pra sente assistir calorzinho ainda. no coração. É um pouco de, sei lá, a gente vê também que é um lugar de, às vezes, não só um combate, assim, mas um combate com afeto também. Enfim, traz uma certa representatividade, assim. É legal. E dá pra assistir ainda. Tá disponível. Foi no primeiro semestre, mas esses. Acho que tinha uns longas também, mas os curtas parece que estão disponíveis. Tem que ver se acho que os longas também. Mas os curtas com certeza estão aí nesse link. Uhum. Se estiver funcionando esse link aqui, que eu peguei do celular, gente, que meu computador nem arrisco abrir, porque senão vai travar tudo aqui, mas eu acho que tá rolando. Tá rolando. PC no celular tá funcionando sim. Maravilhoso. Vamos procurar também. Vou até salvar aqui o link. Sim, mas e tem uns outros também bem legais. Tava rolando uma mostra de cinema em São Paulo, mas já acabou dia 3 de novembro. Acho que foi a primeira mostra que voltou a acontecer pós-pandemia, né? Agora. Deixa eu pensar aqui. Acho que é isso, na verdade, né, gente? Acho que é isso. Depois a gente vai alimentando ali nas referências, né? A gente manda lá naquele esquema. A gente ainda não colocou, meninas que estão participando da amostra, né? A gente ainda não colocou o material do Encontro 2, mas a gente vai colocar ainda em tempo. Né? A gente tem a aula para subir, os materiais da apresentação, e a gente já coloca também as referências de hoje. E Chablau? Chablau. E olha, terminamos no horário hoje, gente. Bravo! Uma palma para nós. Bom, se alguém quiser colocar mais alguma coisa também, a gente está por aqui. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, tiver alguma questão. Nossa, minha cara tá queimando. Senão a gente já finaliza, a Bia descansa as bochechas recém-operadas, os dentes, né? Na verdade, recém-operados. Ansiosa para maratonar. Fim de semana tá aí, gente. Vamos assistir tudo isso aí. Vamos, vai ser ótimo. Dani precisa sair. Dani saiu. Uhum. Legal. Então é isso. Vitória, que ainda tá aqui, obrigada também por ter vindo com a gente nesse horário aleatório também, aleatório em relação aos que a gente já tava, né? Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Bianca, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi muito especial hoje, foi muito especial te ouvir. Adorei, porque ainda não conhecia também toda sua trajetória, conhecia um pouco do que a gente conversou, mas foi muito especial hoje conhecer mais. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua resistência. É foda, né? Parabenizar pela resistência, mas enfim. Obrigada por estar, enfim, aí, né, de
braços realizando no mundo. Gente, Parabéns mesmo assim, pelo seu trabalho, pela sua caminhada. Obrigada por tudo, gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Mari. E é isso, vamos em frente. Chegamos. É isso. Da hora demais. E quero depois, agora a Bianca vai voltar para o Brasil, se ela voltar, né? Se ela não ficar produzindo aí, né? Com um mestrado em cinema ainda, feito diretamente de Lisboa, vai tirar. Arrasane. Então, né, Acho que gente? é isso, eu vou para a gravação, então. Legal. Vitória, a gente espera você, então, na semana que vem, no último encontro. Na quarta-feira. A gente vai lembrar, a gente manda um lembrete lá, mas